Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de junho de 2012, sexta-feira. O verbete é de número 2334. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 16 máximos. O tema é cronologia da tenepsologia. A especialidade é tenepsografologia. Quem redigiu o verbete aí com muita classe, colocou dados com detalhes impressionantes, é a professora veterana Cristiane, que está ali muito bem assessorada. Cuidado com ela. Definição. A cronologia da tenepsologia é o estudo do tempo com o objetivo de distinguir a ordem de ocorrência dos fatos tenepsológicos, abrangendo datas e acontecimentos históricos, tais como cursos, fóruns, semanas, encontros, congressos, debates, laboratórios, imersões e lançamentos de livros relacionados à tenepsolografia, grafologia. Agora, o ato de deixar registrada a vivência tenepsológica em prol da historiografologia tenepsológica, a análise da datação tenepsológica, os efeitos cronêmicos na qualificação tenepsológica, as raízes antigas da tenepse, as práticas parapsíquicas amadoras compondo a pré-história da tenepse, o acesso gratuito para download do livro Manual da Tenepse no site da Editares, a editora da Conscienciologia, o Fórum da Tenepse como evento congregador de tenepsistas e tenepsólogos, o Temário Tenepsólogo, o Grupo de Pesquisas Conscienciais da Tenepsologia, as pontuações de 260 tenepsistas da CCI em Foz do Iguaçu, em maio deste ano. A autovivência do estado vibracional profilático, a tenepse como técnica de conexão permanente com a paraprocedência, o desenvolvimento da sensibilidade impressiva pela tenepse, a superintendência dos evoluciólogos na rede de tenepsistas intermissivistas, a consolidação ao longo do tempo do holopensene tenepsológico na Cognops pós, predispondo o aparecimento dos evoluciólogos. E ainda tem mais, eu li só um pedaço. Agora, na argumentologia, nós temos aí a TIT Contribuição aos Registros Históricos da tenepse, eis os principais fatos organizados cronologicamente, 1966 até 2012. Então, estão listados aqui os fatos todos. Agora, na remissologia, nós temos os 15 verbetes, destacamos 5. Aceleração da história pessoal, binômio tenepse, autopesquisa, cronoevoluciologia, registro tenepsista e tenepsografologia. Frase enfática. A cronologia da tenepsologia demonstra a interação da historiografia humana com a historiografia conscienciológica, regida pelos princípios evolutivos da mecanismologia interassistencial. Você tem participado teaticamente dos eventos tenepsológicos? Qual legado grafopensênico vem deixando para as futuras gerações de tenepsistas? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 18 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com o João Paulo tem 20 itens. Cronografia, cronêmica, paratécnica, fatuística e timeline. Evento, registro, holomemória, autoparaperceptibilidade, benigno-pensenidade. Mega-fraternidade, datação, pontuação, cosmovisão e paraconexão. Interassistenciologia, tenepsografologia, historiografologia, pesquisologia e cronologia.
Agora, o verbete do dicionário hoje é autoculminanciologia, nós já tocamos no assunto e ainda não tínhamos trazido aqui. O argumento é intrafisicológico. Eu chamo atenção principalmente para a argumentação com a caracterologia sobre a culminação da vida humana. Agora, questionamento. Ultimamente está sendo divulgado na mídia que menstruar é algo antinatural e que deve ser abolida da vida das mulheres. Quero saber qual a opinião do senhor a respeito da menstruação, se a mulher deve ou não abdicar de menstruar, os fatores benéficos e maléficos de realizar esse ato e o de não menstruar. Primeira coisa, eu acho o seguinte, o corpo da mulher, o ginossoma, é muito complexo. E os hormônios funcionam mais nele do que no corpo do homem. Agora, o processo de menstruação é o negócio da reprodução. Então, aí eu preciso ver qual a mulher que tem mais tendência para o processo e aquela que não tem. Eu acho que procurar cortar a menstruação de tudo quanto é mulher vai criar um problema para um monte delas. Nem todas estão preparadas para isso. Além do que, tem um negócio muito sério, que eu considero, porque eu já vi isso acontecer com outras mulheres, que é o problema de processo menstrual, o problema hormonal, colocar a mulher doida. Eu vi, por exemplo, o caso de uma mulher lindérrima, nunca pude esquecer, uma das moças mais bonitas que eu vi na minha vida. Ela fez um processo de salpingectomia, ligou as trompas, ela tinha 22 anos. Ela depois ficou doida, acabou se atirando da janela de alto, no hospital, estavam tratando dela. Ficou doida. Agora, tudo por quê? Processo hormonal. Ali não tinha assédio dela, nem dos outros, nem nada. Foi alteração hormonal no corpo. Então, parando esse negócio de menstruação, como é que fica? Eu não ponho a mão no fogo para isso. Eu acho perigosíssimo, tem que estudar muito. Conforme o temperamento da mulher, ela não pode mexer naqueles hormônios. Se mexer, vai dar problema. Tem gente, mulher que tem problema da tireoide, fica doida aí, alterada, por muito menos. Agora, pensa bem o processo menstrual. Uma mulher, ela arranja 400 ovos em cada vida dela. Ela é capaz de chegar nisso. Como é que fica? Tem que estudar isso aí muito. Agora, vamos ver, né? Eles estão pesquisando, vamos ver. Vai matar muita gente até esse negócio segurar, como sempre. Então a gente vê agora, ó, se vocês, as mulheres aí, se querem ser cobaia, o problema é de vocês. Mas, ó, como diz o cara lá de Goiás, não, deixa matar primeiro, depois eu vou estudar o assunto. Por agora, não. Quer dizer, esse não entra em primeira edição de nada. Tudo que é coisa nova, não entrava. A psicanálise está ultrapassada, tudo indica. Só tem psicanálise agora em Buenos Aires e em Paris, mais nada. Como fazer uma integração entre a psicologia e a conscienciologia? Isso já está sendo feito em várias áreas aí, mas o problema é estudar essa cognitiva e a positiva junto com o corpus de princípio da conscienciologia. A tendência da consciência é acabar com o psicossoma? Sim, com o passar do tempo tudo acaba. A afetividade não tem relação com o psicossoma? Tem. Aí então acaba com essa afetividade que é chamada de comocionalismo, de instinto, e entra então sentimentos elevados. Esses sentimentos elevados são racionais. Isso é do mental soma. Então, a afetividade alcança um nível que ainda o bicho, o homem, ainda não alcançou. A verbetógrafa. Na Fatologia, as linhas 2 e 3, poderia nos explicar mais a respeito das raízes antigas da TENEPS e as práticas parapsicoamadoras compondo a pré-história da TENEPS? Poderia exemplificar com algumas delas? Então, esses dois itens estão interligados, e as raízes antigas da TENEPS, o que a gente pensou foi a questão dos evoluciólogos e dos serenões, que já fazem há milhares de anos atrás a TENEPS, e por isso hoje eles são evoluciólogos e serenões. Então, a gente sabe que a TENEPS ela é uma técnica antiga e é evolutiva, e aí a prova são essas consciências mais evoluídas, né? E as práticas parapsíquicas amadoras, compondo a pré-história da TENEPS, seriam, então, todas as práticas que envolveram parapsiquismo
E aí entram as iniciações, os oráculos, enfim, as religiões até certo ponto, né, que envolvem processos de energia e que mexeram com o processo de energia, de parapsiquismo, porém ainda de uma forma muito sectária, ritualística, sem um foco mais universalista, além da humanidade, né? Porque a TENEPS, ela se propõe a trabalhar principalmente com a para-humanidade, com a humanidade, mas também com a para-humanidade. Então, o enfoque muda totalmente. Por isso que a gente chamou de pré-história da TENEPS, que é um momento ainda anterior, onde existiam essas práticas parapsíquicas, mas ainda rudimentares, perto da tecnicidade que existe na proposta da TENEPS. Na parafatologia, página 2, linhas 5 e 6. Nos explique, por favor, o paratemporizador do maxi-mecanismo interassistencial influenciando o momento historiográfico tenepsológico. Eu pensei nisso porque o temporizador, ele é um dispositivo que ele aciona, né, uma ação, pode ser no computador, pode ser num portão eletrônico, né, para fechar automaticamente. Então, o paratemporizador seria, então, um dispositivo extrafísico, um dispositivo, né, da multidimensionalidade, e aí eu estou citando o maxi-mecanismo interassistencial, que estaria influenciando um momento de se propor a TENEPS aqui no intrafísico, né, e o momento de desenvolver essa técnica por um grupo maior de pessoas. Então, o que a gente entende é que essa cronologia da TENEPS, ela é, na verdade, uma peça de um quebra-cabeça, de uma cronologia maior, extrafísica, na verdade, do maxi-mecanismo interassistencial. E essa questão do paratemporizador é porque existe essa demanda do extrafísico para o intrafísico, e não o contrário. E tem relação também com a frase enfática, né? Quando a gente cita aqui o maxi-mecanismologia interassistencial, regendo, na verdade, a história humana e a história conscienciológica. Né? Então, o maxi-mecanismo é que estaria regendo, orientando, direcionando, né, não só o momento de divulgar a TENEPS aqui no intrafísico, quanto também a conscienciologia e todas as suas técnicas. E aí tem relação também com a questão da reurbanização extrafísica, que está sendo citada em outras partes aqui do verbete, na interação, na interaciologia. Poderia comentar de que modo posso fazer, sem pressionar ou impor, para o meu marido evoluir energeticamente e se interessar mais pelo assunto da conscienciologia? Gostaria de fazer um pedido para colocar o meu marido na vossa TENEPS. Se puder falar sobre esse assunto, ele não está completamente fechado, mas coloca muitas reticências em me acompanhar em dinâmicas energéticas, embora não me impeça de eu continuar aí. Mas se continuarmos assim, a nossa distância nesse ponto está cada vez ficando maior. Isso é gente de Portugal. Você não quer me dar uma ajuda aí? Você quer? Bom, eu acho que nesse caso a questão é exemplologia, né? Em primeiro lugar é você dar o exemplo e mostrar para ele como que a conscienciologia está modificando você, como que ela está melhorando a sua vida, né? De que forma ela é útil, de que forma ela traz algum benefício, né? A partir do momento que ele vê essa mudança, né? Essa alteração para melhor no seu comportamento, na vida de vocês, eu penso que ele vai ter interesse em saber um pouquinho mais, seja através de um livro, seja através de uma aula, enfim, de alguma forma. Pois é, eu assino embaixo tudo que você falou e vou colocar lá o nome dele na nossa TENEPS. Agora, eles moram em Tocha, Portugal, chama Tocha o local. Agora, eu desejo agradecer aqui, com veemência, ao Rogério Silva Viana, que é do Rio de Janeiro, a doação que ele mandou de 5 mudas de rosa. Nós estamos tratando com amor, carinho e muita energia 5 mudas. Agora, quero agradecer também quem me mandou os processos do Instituto Nina Rosa. Eu não sei se vocês conhecem o Instituto Nina Rosa. Alguém conhece?
É um negócio fora de série. Instituto Nina Rosa. Eles é que fazem os projetos por amor à vida. É uma realização deles. Então, eles me mandaram aqui 4 filmes, documentários. Não matarás. Os animais e os homens dos bastidores da ciência. Não matarás. Isso é do Instituto Nina Rosa, clássico. É um filme de 65 minutos, um documentário colorido. Impressionante isso. Outro, aqui a venda é proibida disso aqui, a distribuição gratuita esse aqui. A carne é fraca. Tem Instituto Nina Rosa e também com a receba, assista e repasse. É assim que eles mandam, é o peregrino. A carne é fraca. Por que que é? Agora, o gato como ele é. Instituto Nina Rosa. Se você nunca conviveu com um gato e quer saber o que está perdendo, o gato como ele é, pode me contar. Fora de série esse documentário. Vida de cavalo. Esse trabalho é uma manifestação de amor pelos cavalos, os burros e os jegues. Especialistas informam sobre os cuidados necessários para com esses animais, tão sensíveis e pouco compreendidos. Mas, olha, eles já estão falando ainda em montar. Agora, esse aqui foi produzido faz 6 anos, 2006. Agora, aqui entrou o WSPA, o SOSEB e o Instituto Nina Rosa. São coprodução de 3. Eu vou ver ainda esses filmes. Depois, se alguém se interessar, fala comigo. Mas, por enquanto, eu ainda não posso passar, porque ainda não vi o que eu quero ver aqui, não. Agora, outra coisa seríssima. Isso aqui é a revista Contato. Ó. É a última que saiu. Essa revista é o seguinte, é uma publicação bimestral do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Agora, ó, tem uma página inteira, ó, essa página, 14º Encontro Paranaense de Psicologia, 1º Congresso Internacional de Psicologia da Tríplice Fronteira. Nós temos 84 psicólogos aqui. Eu acho que todo mundo devia comparecer maciçamente nesse congresso. Preciso te falar isso aí. Os dias é 23 a 25 de agosto. Quer dizer, no dia do Caxias. 25 de agosto é dia do Caxias. Hotel Carimã. Eu estou falando com antecedência. Nós estamos agora em junho. Em julho, depois em agosto. Tem 2 meses. Tem 2 meses. Exatinho 2 meses. Confira a programação já confirmada para o evento e participe. Conferência. Isami Tiba e Gilberto Gilmenstein. Agora, o Isami, que é um amigo da Graça, eu vou falar isso com ela. Eu não sei se ela está sabendo com todos os detalhes do jeito que está aqui. É coisa muito séria aqui. É a campanha do psicólogo 2011-2012. Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Vou levar isso aqui para ela, que ela não está aí hoje. Quando ela chegar, eu vou mostrar isso aqui para ela. Agora, ó, alguém aí estava querendo saber o livro da União Europeia? Eu trouxe o livro para falar aqui, mas eu acho que a pessoa não está aí. Ó, o livro é esse aqui, ó. O nome do nosso amigo lá, o diplomata, é Joel Assi Ferreira. O prefácio é do Luiz Amado. Todos eles trabalham com o processo da União Europeia. O título é União Europeia, Hoje e o Futuro. É a Edições Sílabo. Isso é de Portugal. A Sílabos é de Lisboa. Essa é a primeira edição. Foi lançada agora recentemente. Entende? Está aqui, Lisboa, primeira edição, 2012. Agora, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou ver aqui só alguma coisa, porque é muito tema que tem aqui. Se vocês querem saber nome de gente, o que aconteceu, como é que foi, quem é que deu conta, quem é que foi a favor, tem tudo aqui. As razões desse livro, a formação da Europa atual, políticas setoriais, outras temáticas, estruturas e problemáticas. Alguns protagonistas dão o nome dos caras todos aí que interessam para eles lá, principalmente esses mais chegados a Portugal, etc. Presente, os desafios a ultrapassar, as perspectivas e o futuro da Europa. Entende? Agora, aqui tem cada coisa, fala tudo.
sobre as coisas todas que já aconteceram lá. Cada país aqui, detalhes, etc., tal, e tem esses protagonistas. É muito interessante isso. Um dos que está à frente é o Durão, né, que é o português. Tem. É esse que é o mais falado atualmente. É aquele grandão. E ele colocou até que ele acha que no futuro vai se chamar Estados Unidos da Europa, né? Que vai ser esse já quiseram falar. A integração política mesmo. Né? Mas vamos ver o que é que vai dar. Aí vocês já falaram para chatear os Estados Unidos. Entende? Agora, ó, de qualquer maneira é isso. É só a pessoa procurar Joel Assi Ferreira. Assi com H, 2 S. Eu, então, entrego você a Cris. Cris, na página 3, a antagonismologia, primeira e segunda linha, o antagonismo metafórico, pomar do cosmos, casca de laranja. Ampliar, por favor. Essa metáfora, ela está na introdução do livro Manual da TENEPS, e a ideia é a seguinte, que nós ainda somos muito troposféricos, ainda somos muito ligados à Terra e muito semelhante às formigas que ficam andando em cima da casca da laranja. E que a TENEPS, ela é uma técnica que possibilita a gente sair dessa casca da laranja e entrar nesse pomar do cosmos, né? Então, tirar a sua mentalidade pequena, tacanha, troposférica e ampliar a nossa visão, ir para a cosmovisão e atuar, então, no nível da para-humanidade, né, do universalismo. Essa que é a ideia que está na introdução, a metáfora, né, que está na introdução do Manual da TENEPS. Ok, obrigado. Nada. Cris, aqui na página 3 também, na masculinologia, você cita o Eratóstenes. Você pode aprofundar por que você inseriu esse personagem? Então, eu citei aqui o Eratóstenes de Cirene. Eu tive contato conheci esse personagem esse ano, estava estudando sobre a Biblioteca de Alexandria, né? Eu ministrei uma aula no PAI, na reaprendência sobre a Biblioteca de Alexandria, e o Eratóstenes de Cirene, ele foi o terceiro bibliotecário-chefe da biblioteca, e ele esteve à frente, né, da cultura alexandrina durante 40 anos. E ele começou com 31 anos de idade lá na biblioteca, e ele era conhecido como pentatleta ou como beta, porque é por causa do alfabeto grego, alfa, beta, porque diziam que ele era o segundo melhor em tudo, em todas as áreas, né? Então, só por aqui já dá para ter uma ideia, né? Filósofo, filólogo, matemático, poeta, cientista, geógrafo, crítico literário, inventor e humanista. É considerado pai da geografia, pai da cronologia científica. Então, eu coloquei ele aqui por dois motivos. Em função da questão dele ser precursor dessa condição da cronologia científica, né, e o verbete tratar da cronologia da tenepsologia. E segundo, porque ele já era uma pessoa muito diferente na época dele. Os relatos, os livros, né, que a gente lê sobre ele, comenta essa condição do humanismo dele e da proposição do princípio da harmonia no universo, onde ele já não via as pessoas separadas entre os gregos e os outros, porque a mentalidade da época era essa. E o busto dele já tem? Não tem ainda. Mas aqui você está esperando. Então, vamos fazer um busto dele. Então, o que chamava a atenção nele era justamente isso, que ele via as pessoas de igual para igual, ele não via as diferenças entre as pessoas, principalmente entre os gregos, que eram muito famosos na época, né, os filósofos, e os demais. E esse princípio da harmonia no universo é que ele propunha que todo o universo tem uma harmonia, tem uma segurança, tem um funcionamento, tem um mecanismo funcionando, né? Então, claro, ele não usou esses termos, mas essa ideia de uma harmoniologia universalista, né? Maior, né? Então, ele já tinha uma mentalidade muito diferente para a época, né? Ele, com certeza, chama a atenção o processo da erudição dele e das ideias já avançadas que ele tinha. E, além disso, ele
Ele é o propositor do crivo de Eratóstenes, que é justamente um método, um algoritmo que ele criou para a descoberta dos números primos, né, na área da matemática. Ele foi também o primeiro a fazer a medição da circunferência da Terra de forma praticamente exata, né? E isso aqui, mais ou menos, aqui, ó, a gente está falando de 200 antes da Era Comum, né? Então, uma capacidade assim matemática, né, fora de série, física, geográfica, né? Ele escreveu um livro chamado Geográfica, por isso ele é considerado o pai da geografia, com 3 volumes, só que hoje só tem alguns fragmentos, né? Foram encontrados somente alguns fragmentos. E ele conseguiu montar um mapa do mundo a partir da descrição de viagens e de expedições de pessoas, muitos relacionados a Alexandre o Grande, né? Os que viajavam muito por causa das guerras, né? E voltavam relatando o que eles tinham visto, como é que era o mundo afora, digamos assim, né? E ele então montou esse mapa do mundo, mas ele atribui a primeira pessoa, né, ligada à cartografia seria Homero, né, por causa enfim, de toda a literatura que Homero trouxe, toda a descrição do mundo que Homero traz, né, nos seus poemas, né, nos seus cantos, e que na literatura dele, né, ele propõe que o primeiro tenha sido Homero, mas ele relaciona, na verdade, Anaximandro à cartografia. Ele pensa que Anaximandro foi o primeiro ao pai da cartografia, né? Então, ele atribui a ele essa condição. Então, na verdade, eu inseri ele aqui para fazer uma homenagem à antecipação, à precocidade dele na época, já pressentindo alguma coisa extrafísica, já pressentindo alguma coisa de multidimensionalidade, e, ao mesmo tempo, uma erudição muito grande e esse enfoque na cronologia. Cris, em parafatologia, na página 2, na primeira linha, a superintendência dos evoluciólogos na rede de tenepsistas intermissivistas. Então, no outro verbete que eu defendi em abril, que foi o tenepsografologia, falei muito sobre a questão do temário, né, dentro da área da TENEPS. E um dos aspectos que eu me recordo que o professor Valdo chamou a atenção foi justamente de que a gente tinha que lembrar dos evoluciólogos na superintendência das TENEPS, né, dos intermissivistas. E eu inseri isso aqui justamente para chamar a atenção disso, né? E dentro de um contexto aqui maior na sequência da parafatologia, porque a partir desse item, logo em seguida, vem essa condição da consolidação ao longo do tempo do holopensene tenepsológico da Cognópolis Foz, predispondo o aparecimento dos evoluciólogos, né? Porque a gente sabe, nesse verbete aparecimento dos evoluciólogos, o professor Valdo cita a condição da interlúdio como a comunex dos evoluciólogos. E a gente sabe dessa interligação forte que existe entre a comunidade conscienciológica de Foz do Iguaçu e interlúdio, né? Então, esse intercâmbio entre consciências tem cada vez mais se intensificado, né? Então, a gente observa que quando os intermissivistas aqui de Foz, né, melhorarem o nível da sua cosmoética, melhorarem, né, a abrangência das suas TENEPs, né, isso pode possibilitar essa aproximação cada vez maior dos evoluciólogos aqui, até chegar ao ponto dessa possibilidade de algum evoluciólogo de fato aparecer aqui intrafisicamente, né? Então, essas ideias estão lá no verbete do aparecimento dos evoluciólogos. Tá? Então, aqui eu, na verdade, fiz uma sequência, né? Esses dois itens, eles estão num crescendo, né? Então, essa que é a ideia. Cris, lá na página 1, na penúltima linha, penúltima e última já, a TENEPS como técnica de conexão permanente com a paraprocedência e o seguinte já, o desenvolvimento da sensibilidade impressiva. Pela TENEPS. Você pode explicar? Sim. Aqui também, a ideia da TENEPS como técnica de conexão permanente com a paraprocedência é justamente porque a TENEPS ela faz com que a gente, todos os dias, pense na multidimensionalidade, pense na para-humanidade, né? Procure entrar em contato mais próximo, uma sintonia mais fina com o amparador de função, né? Então, tudo isso faz com que a gente desenvolva mais o parapsiquismo, desenvolva mais a benignopensenidade,
lembre diariamente que a gente é uma consciência antes da gente ser uma consim, né? Que a gente é uma consciência extrafísica antes da gente ser uma consim. E esse trabalho vai aos poucos, que entra aí já no segundo item que você perguntou, né? Fazendo o desenvolvimento dessa sensibilidade impressiva pela TENEPS. Então, um exemplo disso é justamente a questão de você perceber a hora de chegada, por exemplo, do amparador na sua TENEPS. Né? Em que momento ele chegou? O andamento dos trabalhos. Em que momento acabou a TENEPS? Em que momento o amparador encerrou os trabalhos? Então, a partir do momento que você diariamente vai se inserindo nesse contexto, nessa proposta, vai melhorando o seu nível de percepção, de parapercepção, de pensenidade, né, de benigno pensenidade, você vai entrando mais em sintonia com esse amparador e justamente desenvolvendo ao mesmo tempo essa sensibilidade impressiva. Claro que isso vai se expandir para tudo no dia a dia, né? Se você consegue fazer esse crescimento na TENEPS, no dia a dia isso vai ser uma consequência de você estar aqui e perceber a aproximação de uma consciência, se ela é positiva, se ela é negativa, qual a intenção dela, né? E claro, aí entra também o desenvolvimento da sinalética, né? Da sinalética anímica parapsíquica, né? Vai entrar dentro desse processo. Daí, Cris, ali na página 4 tem umas questões de forma que eu queria ver ali contigo. Ali no tópico 1986. Né? Ali na cronologia, página 4. Uhum. Aí na segunda linha, tem ali 31 de janeiro, que você botou entre travessões, né? Uhum. Ali, você acha que precisa da vírgula antes do primeiro travessão? Porque como você já separou com travessões, acho que não precisa colocar entre vírgulas. Não sei se tem necessidade realmente, sabe? Porque nos outros a gente não colocou. Pois é. Alguns têm, outros não têm, né? Que, por exemplo, 12 a 14 de abril de 1996. Depois eu vi que tem. Nos outros você não pôs. Alguns outros também não tem. Se você olhar, a maioria eu acho que não tem, né? Só uma ideia aí, né? Sim, aí pode embaixo. ser revisto. Tá. E aí embaixo, em 88, na última linha, no Brasil e exterior. Não sei se tem dois espaços ali, que parece que está um pouquinho mais afastado do exterior. Parece, né? Parece sim, acho que tem dois espaços aqui. Daí, continuando, ali em 1998, na segunda linha, você põe o curso avançado na TENEPS. É na ou da TENEPS? Fiquei com essa dúvida. Curso avançando na TENEPS. É avançando. É avançando mesmo. Tá. Eu que li errado. Essa foi uma dúvida, inclusive, da equipe de revisão, mas como eu consultei os cartazes, os folders, eu fui olhar tudo, o título do curso era esse mesmo, Avançando na TENEPS. E depois ele passou a se chamar Avançado na TENEPS. Que está lá em 2010, está avançado da TENEPS. Isso mesmo. Daí, então, em 2011, já na outra página, página 5... Ali em 2012, você colocou, em dezembro está programado o primeiro congresso. Eu imaginei que de repente seria melhor quando se fala assim, está programado para dezembro, a gente não fala está programado em dezembro. Em virtude disso, eu poria para dezembro está programado o primeiro congresso. Só uma sugestão aí. Tá. Em vez de em dezembro. Aí eu queria te fazer uma pergunta para finalizar, dentro da cronologia aí. Cris, você sabe quando é que mudou de passes para o escuro, que você põe como arcaísmo, né? Sim. Quando é que mudou de passes para o escuro para TENEPS? Você tem essa data? 1966. Beleza. Não. É que assim, olha... Foi a hora que eu deixei o movimento espírita, porque lá eu não consegui colocar o negócio. Lá estava no escuro, né? Lá estava no escuro. Muito escuro demais. Então, o termo passes para o escuro, ele ainda foi utilizado até 86, no Projeciologia. Ainda consta essa muita gente usava, mas a gente já falava na TENEPS. Isso, então mas a TENEPS só foi lançada depois mesmo. Agora, eu deixei de falar muito disso por causa do espiritismo, porque lá era tudo escuro. Eu já tentava expor a situação técnica. Agora, oficialmente ficou para mais ou menos a década de 80 para fixar. Mas o negócio, a mudança mesmo foi em 66. Que é quando você propõe oficialmente a técnica, né? 1966. Cristiane, oi. Na parafatologia, primeira página, voltando aí na sensibilidade impressiva,
Eu queria que você falasse da sua experiência, quando você decidiu assim, que queria começar a TENEPS, se começou a aparecer essa sensibilidade impressiva, mesmo antes disso. Sinais de que você já estava ficando, vamos dizer assim, madura para o processo. Não, assim, ó, na verdade, o que me fez chegar na projeciologia foi uma projeção que eu tive, foi uma projeção lúcida. E eu me vi fora do corpo tive sons intracranianos na hora que eu reencaixei e foi ali que me despertou. Falei, que é isso, né? Porque quebrei minha cabeça dormindo, não é possível. Então, foi isso daí que me despertou, literalmente, foi um crack na cabeça que me fez chegar no livro Projeciologia, estudar e chegar nas palestras, que foi em 1986. Então, até também um dos motivos que eu optei por fazer esse verbete falei assim, eu participei de vários eventos históricos desses, acho que eu posso comentar sobre isso, né? Então, desde então, eu venho trabalhando com o meu parapsiquismo, né? Então, esse processo de percepção dos chakras, né? Frontochakra, coronochakra, né? A projetabilidade, participação no CP2, na complementar. Então, tudo isso eu notei esse crescendo assim do processo parapsíquico. A vontade de começar a TENEPS, ela já existia há muito tempo, desde a época do Rio de Janeiro, mas lá no manual da TENEPS, sempre o professor Valdo orienta que a vida esteja mais assentada, né, que a pessoa esteja mais num processo de independência econômico-financeira, né, já tem encontrado sua dupla evolutiva, está no processo mais assentado para começar a TENEPS. Então, em função de não atender todos esses itens, lá os pré-requisitos, eu fui adiando esse início. Quando eu mudei para Foz do Iguaçu, eu achei que era a hora de começar a TENEPS. Eu me lembro que eu comentei com o professor Walter, ele falou, agora é que não é a hora, agora você espera. Ela morava dentro da cabine telefônica. Então, ele... Explica como é que era o seu apartamento. É uma cabine telefônica. Era um kitnet. Se o cachorro entrasse lá, tinha que cortar o rabo, porque não cabia lá dentro. Então... Não, se não tivesse cuidado, para respirar. Mas daí como você então chegou ao processo de iniciar a TENEPS? Eu queria entender. Então, aí vamos chegar em 2008, também em 2000. Eu mudei para cá em 2000. E aí, claro, de 2000 até mais ou menos 2006, eu me senti correndo numa maratona para reorganizar a minha vida intrafísica. Então, de novo, consegui trabalho, casa, né, ter uma estabilidade econômica, a questão da dupla evolutiva. Então, tudo foi reorganizado na minha vida desde que eu mudei em 2000. Isso foi mais ou menos até 2006. E aí, de 2006 para 2008, eu comecei a TENEPS. De 2006 para 2008, teve a reforma aqui na antiga Basicom, né, onde aos pouquinhos foram ficando alguns casais para morar ali na residência aqui dentro do CAEC, né? E aí, falei, bom, vamos esperar então essa reforma da base para poder ter uma base física mais consolidada, para atender mais um quesito da TENEPS, né? Então, já tem a vida profissional assentada, afetiva assentada, mas a base física é fundamental. Por quê? Porque a base física é onde vai estar o teu quarto da TENEPS, onde você vai receber o amparador. Então, mais esse item foi atendido para eu conseguir começar a TENEPS, que foi em 2008, foi em março de 2008 que eu comecei. Agora aqui, na sinergismologia, o item sinergismo, retrohistoriografia, neohistoriografia, quais foram os aportes disso para você? Então, a retrohistoriografia, quando eu pensei nesse item, eu pensei, estava pensando na cronologia, eu pensei retrohistoriografia antes de 1966 e neohistoriografia pós 1966, né? No meu caso, pessoal, né, que parece que a pessoa perguntou, antes e depois da TENEPS, né? No caso, meu não é 1966, é 2008, né? Na minha história pessoal aí, até coincidiu, né, com a questão. Antes e depois de 2008. Então, eu percebo assim que depois de começar a TENEPS, eu vi muitos efeitos acontecendo, tanto do ponto de vista intraconsciencial quanto extraconsciencial. Em primeiro lugar, dentro de mim mesmo, onde eu tive que trabalhar uma série de emoções primeiro, né, que vinham à tona quando eu
ia me isolar para trabalhar as energias, né? Fiquei um bom tempo mexendo com essas emoções e tive o início da TENEPS também, muita repercussão assim, no soma, de processo de mioclonia, ajustes, né? Claramente ajustes do processo do parapsiquismo, de sincronia com o amparador de função. E depois, passada essa fase inicial, vi repercussão no grupo, em primeiro lugar na minha família nuclear, no meu grupo Karma mais direto, e posteriormente comecei a ver a repercussão na questão profissional, na questão de pessoas que eu tinha contato no meu passado, nessa vida mesmo, no meu passado, na época de escola, professores. Comecei a ter uma série de lembranças, de evocações, assim, como se eu estivesse mexendo com todo o meu grupo Karma, né? Então começou a partir de mim, expandiu para a família e depois uma evocação de todas as pessoas que eu tive contato na minha infância, né? E agora eu vejo que eu estou numa outra fase, né? Estou com 4 anos de TENEPS, eu vejo que eu estou numa outra fase que parece que após fazer essa reorganização, digamos assim, eu acho reestruturação e limpeza, né? Geral, energética, né? Eu vejo que é uma fase que parece que agora sim, parece que eu estou mais aberta para a humanidade, literalmente. Parece que eu estava mexendo ainda muito com as questões internas e grupais para me abrir realmente de forma mais ampla, né? Efeitologia. Poderia ampliar o item da segunda linha? Os efeitos do tempo na qualidade das realizações pessoais. E o último item. O efeito da TENEPS no desenvolvimento da benigno-pensenidade. Então, esse último efeito, o efeito da TENEPS no desenvolvimento da benigno-pensenidade, foi até falado ontem, né? Ontem teve o verbete do dicionário, foi autobenignologia, né? Então, lá tem uma descrição de 44 itens para a pessoa desenvolver esse processo da benignidade, né? Então, um dos aspectos que a gente nota é justamente isso, que a TENEPS, ela, por ser diária, por ter essa intencionalidade límpida, né, de assistência, de interassistencialidade, de fraternidade, ela vai, parece que limpando todo o teu holossoma para você chegar nesse ponto de ter um Mater Pensene da benigno-pensenidade. Pelo menos essa é a minha meta, formar esse auto-Mater Pensene da benigno-pensenidade. Mas a pessoa pode aprofundar mais nesse verbete de ontem. E o outro efeito, que é os efeitos do tempo na qualidade das realizações pessoais, isso a gente observa para tudo na vida, na verdade, não só aqui na questão da TENEPS, né? Mas tudo que a gente faz ao longo do tempo, que a gente vai ganhando experiência, a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai vendo o que precisa melhorar, né? Então, mesmo por exemplo, essa cronologia, ela é interessante porque ela dá uma cosmovisão do andamento dos trabalhos da TENEPS aqui no intrafísico. Mas, assim, a gente olha e pensa, puxa, quanto trabalho ainda existe, né? Quanto trabalho ainda falta por fazer, né? Quanta divulgação ainda da técnica a gente ainda tem que fazer, quantos livros ainda tem que serem publicados para divulgar mais a técnica. Então, o bom dessa questão do tempo é que você vai vendo o que já foi feito e o que falta fazer, e investir na direção correta, né? Reajustar a rota para aquela direção que é necessária a partir da análise cronológica. Interaciologia, página 2, final da 4ª linha. Poderia elucidar a interação Reurbex terrestre, cursos intermissivos, ressoma dos intermissivistas? Então, esse item, eu considero que a cronologia da tenepsologia nada mais é do que um pedacinho da história da paracronologia tenepsológica ou da cronologia da Reurbex. Eu penso que, hoje até na minha intertúlia estava se falando sobre essa questão, né, da Reurbex, da interlúdio. Então, eu penso que a condição de a técnica da TENEPS ter sido divulgada, né, na década de 60 tem a ver com esse contexto maior das reurbanizações extrafísicas que sempre existiram, mas que tiveram a sua intensidade, a sua intensificação maior, né, de 1950 até mais ou menos 1980, pelo que é citado no livro Homo Sapiens Reurbanizados. Então, a gente observa esse crescendo, que, na verdade,
tem todo um processo da Reubex terrestre, e essa Reubex desencadeou o processo dos cursos intermissivos, então uma qualificação das consciências para poder atuar dentro desse maxi-mecanismo interassistencial, e a ressoma dos intermissivistas, né, que somos todos nós, em prol de ser uma mini peça dentro desse maxi-mecanismo maior. Lembrando também, né, que o professor Valdo cita essa condição da Reubex, né, ter uma força maior a partir do ano de 1100. E que os cursos intermissivos, eles teriam começado em 1651. Né? Então, até cronologicamente, ou paracronologicamente, há um crescendo, né? Há uma sequência. Né? A gente tem primeiro o processo da Reubex, depois os cursos intermissivos, a qualificação das consciências e a ressoma desses intermissivistas. E, claro, agora, aqui nesse momento, como consciências tenepsistas, para se inserir nesse contexto maior de agentes da Reubex. No verbete do DAC, em argumentação, página 8, item 2, megaconcepciologia. O fato de elaborar trechos das tertúlias e postá-los na internet via YouTube caracterizaria uma megaconcepção? Não, aí é mais inteiramente a distribuição da ideia. Agora, a megaconcepção é aquela que é concebida para depois acontecer essa distribuição. Agora, não há dúvida que uma coisa e outra está tudo ligado. Favor comentar a TENEPS na antiguidade. É comum a prática da TENEPS em seitas e outros segmentos, como xamanismo, por exemplo? Uma coisa é TENEPS, outra coisa são as seitas e as religiões. Não dá para misturar. Quando a gente fala na pré-história, eu comentei aqui no início, né? A gente pensou, sim, nessas práticas parapsíquicas amadoras, mas que ainda não eram a TENEPS, né? Se você quiser chamar de TENEPS, então tem que botar alguns adjetivos juntos, como TENEPS rudimentar, primária, né? Iniciante, primórdios, alguma coisa nesse sentido. Porque ainda não era exatamente a TENEPS, né? Quando a gente fala da TENEPS, a gente fala da tecnicidade, né? A gente fala como técnica. E como técnica, você tem que depurar todo o processo de emocionalismo, de sectarismo, de ritualismo que existia nessas seitas, nessas religiões todas, né? Então, o que a gente observa na antiguidade é muito essa prática parapsíquica amadora, né? Que a gente cita aqui na fatologia. Mas, claro, se você pega até historicamente, bibliograficamente, você tem o livro tibetano dos mortos, o livro egípcio dos mortos, você tem uma série de livros de autores, de parapsíquicos na história que, com certeza, fazem parte, né, de uma forma mais ampla dessa pré-história da TENEPS, porque contribuíram de algum jeito para falar que existe vida após a morte, né, que existe energia, que as pessoas têm que pensar além do que essa vida material. Mas ainda era tudo muito rudimentar, precário e sectário. As consciências removidas da baratrosfera podem, em algumas ocasiões, escolher se serão transmigradas para um planeta inferior ou ressomar na Terra. Olha, isso não tem escolha. A situação hoje ela é colocada pela administração da escola terrestre. Então, ali é que vê se o aluno deve ficar aqui ou não. Não é bem uma escolha. Não é o aluno que manda na escola. Isso é só nas escolas que são da indústria e da educação que faz isso. Na Terra, quem manda é a administração da escola. E se a consciência tiver boas intenções e ficha evolutiva razoável, mas não poder fazer o curso intermissivo, se ela ressomar, ela será uma consréu? Consréu significa consciência reurbanizada. Quer dizer, foi tirada da baratosfera. Se ela foi tirada da baratosfera, tem que ver, ela foi transmigrada ou passou para cá. Ela ressomou. Moro sozinho no momento, estou desempregado e tenho uma tendência muito grande ao isolamento. Já faz algum tempo que vivo isolado. Por que tem essa tendência? Como superar essa minha dificuldade? Sou dependente dos meus pais, apesar de não morar com meus pais. Tenho uma ligação muito grande com eles que me impede de crescer. Me sinto muito dependente. Como melhorar a minha situação? Olha, o que você está esperando? Você está falando tudo aí, o que precisa, você está muito consciente. O problema da gente é o seguinte, faça. Primeiro, tenha contato com os outros.
deixa de ser autista. Isso é egoísmo até um certo ponto. E outra coisa, dependendo da sua idade, já está na hora, às vezes, de sair, para não ficar com a síndrome de canguru. Se você já saiu, você ainda está preso, como é que é isso? Outra coisa, o ideal é você começar a ter contato com os outros. Por exemplo, apresenta um curso para você ter contato com o público. Isso é importante para você sair de você. Então, é muito sério cortar essa crosta egocêntrica que você se isolou. Você está vivendo a vida de caracol. Isso não é bom. Entende? Está dentro da casa e praticamente não está nem saindo do lugar. Tem que pensar nisso aí. Agora, precisa ver a sua idade perante essa situação, como é que é e tal. E vamos fazer força. É o jeito. Enfrentar a novidade. Não fica com medo, não. Todo mundo erra. Aqui não tem serenões aí na história. Nós somos pré-serenões, de modo que não fica assim com receio de errar. Às vezes, se insistindo, mesmo errando, que a pessoa aprende a acertar direito. O que vai fazer? É a vida. Professor, no verbete do dicionário, na página 7, no enunciado, o primeiro item da mental-somatologia, o senhor colocou autoabsolutismo, a aplicação da para-matemáticologia. O senhor podia explicar? Eu não entendi isso. Isso aqui é o seguinte, o autoabsolutismo é quando a pessoa decide fazer algo que naquele momento é absoluto, é definitivo, não tem outra hipótese. Então, é uma autoperemptoriedade que a pessoa assume perante si mesma. Então, por exemplo, aquela pessoa que resolveu, não, nessa minha altura dos acontecimentos eu vou fazer medicina. E acabou. Isso é o prioritário, fica na frente de tudo que eu estou fazendo. É a medicina. Através da medicina eu vou dominar eu mesmo e vou melhorar a situação. Isso é um tipo de, entende, peremptório, né? Uma atitude peremptória, que é a que nós chamamos de autoabsolutismo. A pessoa tem que ser absoluta com isso, ela tem que ter determinação, a decisão, a intenção clara e ser plena, transparente, fidedigna consigo mesmo. Agora, isso é que nós chamamos da paramatemáticologia, para começar. A paramatemática é aquilo que é tudo quadradinho e certinho. Estabeleceu e segue, inclusive uma cronologia dentro das possibilidades da pessoa. Então, isso fica tudo, com o passar do tempo, matemático. Por quê? Há uma disciplina, há uma organização. A situação, então, fica quadradinha, como o povo gosta de falar. Você está entendendo? Cris, aqui no ar, você comentou da questão da base física ser um dos elementos determinantes da TENEPS, né, para você iniciar a TENEPS, essa estabilidade. Você faz alguma distinção entre a base física alugada e a própria, como diferenciador na qualidade da TENEPS? Não, eu penso que é possível a pessoa fazer TENEPS na base alugada, né? Mas no meu caso acabou que, em função de reestruturar todos os elementos da minha vida, acabou que faltava mais esse elemento e eu acabei começando numa base física já minha, né? Nossa, no caso, minha e do Pedro. Então, isso sem dúvida você tem uma condição mais estável, né? Mais segura, mais firme, né? Você está com os pés na rocha, digamos assim. Mas penso que é possível, sim, a pessoa começar numa alugada. Mas se ela está em andamento já, essa condição de conseguir uma base própria, é a condição ideal. Porque daí ela fixa a TENEPS dela num local único e vai num crescendo, né? Vai num continuismo, né? Um crescendo positivo. Professor, aqui, Gilberto. Ali no dicionário, em época, o senhor comenta assim, quando a holomatoridade chegou, essa holomatoridade, ela chega pelo autodiscernimento? Pela vivência da pessoa. Depois que ela passa por muitas crises de crescimento, aí ela amadurece. Tá, uma coisa que a Cristina comentou agora a respeito da consolidação da TENEPS dela, a respeito da questão emocional. Eu também estou passando por um momento assim de auto-organização emocional. Como é que eu vou trabalhar? Só que assim, eu parei, não sei como continuo. Como é que eu consigo... Vergonha na cara. Não tem outra saída. Reconheça que é o melhor é isso e acabou e fica naquilo. Usa o autoabsolutismo.
Determine a coisa para você mesmo. Quem manda em você é você. Não adianta apelar para os outros, não adianta apelar que tem gente igual a você, que tem gente que está assim, que está assado. Não adianta. Tem que assumir. O que você quer? Quer melhorar? Assuma, melhora. Uhum. Toda melhora tem pedágio, tem preço. Você tem que pagar por isso. Ok. Você está indo bem, você está fazendo força. Obrigado. Agora, eu acho o seguinte, você ainda não dá valor pelo nível da sua cultura. Você tem mais cultura do que aquilo que você assume. Eu já vi pelas suas coisas. O negócio que já apresentou aí, verbete, essa coisa toda. Você ainda não assume isso. Tem que assumir. Bater na mesa. Essa observação é boa, não tinha observado isso ainda. Mas você é. Você tem biblioteca particular? Tem um estante com uns 40 livros, mais ou menos. Você já leu muita coisa na vida? Como é que é? Eu gosto... Você sempre conversou muito, né? Você é muito de conversa, não é? Fala a verdade. Pode ser aí, porque a pessoa é o seguinte, ou ela leu muito ou ela conversou demais. Se ela fez as duas coisas, sai de baixo. Um pouquinho. Pois é. Eu achei que dar valor para isso, nessa renovação sua. E assumir a situação. Ok. Cris, Igor aqui no B. Oi, Igor. Aqui na parte 2011, né, na cronologia, eu ia sugerir para acrescentar, relativo à pesquisa online da TENEPS, a apresentação dos primeiros resultados sobre a pesquisa online, ou da pesquisa online sobre a TENEPS. Porque em 2010 você ressaltou a apresentação dos resultados parciais, mas em 2011 a gente foi o grandão, né? Foi o mais sério até do que em 2010. Foi quando a gente apresentou os primeiros resultados finais, vamos dizer assim, né? Consolidados, né? Você podia até comentar para a gente, né, Igor, já que você estava à frente dessa pesquisa, assim, a gente já conversou um pouquinho, né, assim, em linhas gerais, o que é que te chamou a atenção em relação a esse resultado da pesquisa da TENEPS? Tem vários resultados, assim, uma das coisas que chamaram a atenção, assim, do ponto de vista não tão positivo, foi baixo índice de docência dos tenepsistas e de voluntariado. Isso a gente vai trazer o número, não tenho aqui de cabeça, que são dezenas de resultados, mas eu tenho certeza que isso chamou a atenção porque foi baixo, né? Nesse DVD que você cita aí vai estar lá essa estatística certinha. O ponto alto que eu achei foi o número de participantes, embora não tenha sido o que a gente gostaria que fosse, mas eu acho que para uma pesquisa foi bastante representativo. O professor Valdo costuma dizer que tem milhares de tenepsistas, com certeza tem, porque a gente não pode considerar só as pessoas que estão ligadas à conscienciologia em geral, que praticam a TENEPS, mas a gente estimou, consultando a todas as ICs, que nós temos em torno de 650 tenepsistas que são voluntários de ICs, né? Isso mais ou menos na cronologia de final segundo semestre de 2011, ou seja, ao longo do segundo semestre de 2011, nós consultamos as ICs e chegamos a um número aproximado de 650. E nós tivemos 300 e poucas participações na pesquisa. Então, em termos estatísticos, isso é bastante representativo, porque praticamente nós chegamos a 50% do que seriam os tenepsistas voluntários. Mas a gente sabe que tem vários tenepsistas que fazem parte de colégios invisíveis, na verdade de GPCs, TENEPS, e outros que são pesquisadores independentes que não são voluntários de IC. Então, esse percentual aí, vamos dizer assim, de tenepsistas de alguma forma relacionados à conscienciologia, mas não necessariamente voluntários, estaria em torno entre 40% e 50% de participação. Eu acho isso significativo. Tem duas coisas sérias nesse assunto que a gente não pode esquecer. A primeira, um bom número de tenepsistas não fala que é tenepsista, nem toca nesse assunto. Isso sempre foi assim, é da natureza humana. Segundo, se há acesso sobre o assunto da TENEPS, ou manual da TENEPS, isso mostra o alcance do assunto. Isso aí tem que levar em consideração. Vamos ver os acessos. Download, isso aí é muito importante. Que a pessoa não vai entrar na TENEPS à toa.
Então, a boa parte desse povo, se está entrando, eles vão ser tenepsistas, se já não são. E hoje o acesso para download do manual já chega a milhares de acessos. Então, a condição dessa hipótese de já ter milhares de tenepsistas. É interessante que a pesquisa tem algumas curvas que mostram o crescimento do início das TENEPS ao longo do tempo, né? E mostram curvas realmente com uma tendência exponencial, como se viesse em ondas, né? Tem uma primeira onda de crescimento, aí dá uma caída, vem uma outra, mas com esse caráter exponencial. Então, isso é uma curva que chamou a atenção até quando a gente apresentou ano passado. A gente não pode afirmar alguma coisa ainda, mas é uma coisa que precisa ser monitorada, observada, tem que repetir a pesquisa para ver como é que isso acontece. Mas dá essa sensação realmente que a coisa está crescendo numa taxa que não é linear, é acima de uma taxa linear. E esse 650 é Brasil e exterior também, né? Tudo. Tudo, né? Porque a IAC também respondeu com o número estimado de tenepsistas deles, né? Mas a participação internacional foi um pouco aquém do que a gente esperava, assim como a participação dos tenepsistas de Foz do Iguaçu. A gente também achou um pouco abaixo, né? A taxa de participação em Foz do Iguaçu foi abaixo da taxa de participação global desse número de voluntários estimados, né? Eu acho que cai naquilo que o professor Valdo estava falando, né? Nem todo tenepsista quer dizer que faz TENEPS, né? E aí não se expõe, não quer participar, enfim, por alguma razão, algum motivo. Né? Toda pesquisa tem um âmbito que é limitado, né? Um escopo limitado e que a gente sabe que tem limitações, mas alguns dados realmente eu acho que vão contribuir bastante para a gente tirar algumas conclusões aí. Em termos de publicação, só para encerrar, a gente vai lançar um artigo agora com resultados preliminares, são apenas 13. Vai ter um capítulo com 46 resultados no livro que vai ser lançado sobre TENEPS. E aí a terceira publicação seriam os resultados completos, que esse vai demorar um pouco mais de tempo. Talvez a gente consiga em 2014, talvez. Cris. Os 2 primeiros esse ano. Só um pouquinho. Obrigada, Thaís. Igor, me diz uma coisa. Você tem ideia, assim, para fazer novamente essa pesquisa, lançar essa pesquisa? Para 2014? Eu acho que a gente precisaria encerrar esse trabalho primeiro, né, para ficar assim fecha tranquilo, esse, né? E depois você pega um outro. Senão a gente vai abrir muita frente. E eu acho que tem que discutir também a gente ter mais, formar uma equipe nesse sentido, né? Que é um trabalho realmente exaustivo. Porque eu estava aqui pensando, porque esses resultados você só apresentou no fórum da TENEPS, né? Então você está dizendo que vai sair nesse livro. Então, vai sair uma primeira publicação, um artigo com 13 resultados preliminares. Certo. Isso a gente tinha limitações de espaço, por isso que só 13. Nesse capítulo do livro, 46 resultados principais, nós chamamos principais, denominamos dessa forma, e depois o global. Esse global é que eu não consigo ainda dar uma data, que a gente tem que continuar trabalhando até a hora que sair. Tá ótimo. Porque é lento, né? Tá ótimo. Devagar Obrigada. sempre. Cris, aqui no D, na página 2, seguindo aquela linha lá da Reurbex, em efeitologia, na terceira linha, os efeitos da TENEPS dos intermissivistas na Reurbex. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Então, eu penso que, como eu estava comentando, né, há uma relação intrínseca entre a TENEPS e a Reurbex, né, a cronologia da TENEPSologia como uma pecinha no quebra-cabeça dentro da cronologia, da paracronologia, na verdade, né, da Reurbex. E eu penso que a TENEPS de cada um de nós aqui, ou de cada tenepsista, e sejam quantos forem, né, ela é, na verdade, uma gota d'água nesse oceano. Né, nesse oceano que eu digo de investimento para a mudança dos ambientes extrafísicos e intrafísicos do planeta Terra. Né? Então, eu penso que cada TENEPS ela tem um seu valor muito forte de ser essa força no sentido de se inserir dentro desse maxi-mecanismo da reurbanização extrafísica, né, em prol da melhoria mesmo, né, dos ambientes intra- e extrafísicos. Então, foi por isso que eu coloquei esse item, né? Professor Valdo? Sim. No dicionário de argumentos, você pode aprofundar, por favor, o item 4 da mental somatologia? Autotransafetivologia.
a exemplificação da anti-ansiosismologia. O caso todo aqui é o seguinte: a pessoa, do ponto de vista do psicossoma, ela tem como parte básica, a partir, por exemplo, da evolução subhumana, os instintos. Esse instinto, então, chega da emoção. Essa emoção leva para o comocionalismo. Esse comocionalismo é que a gente fala que é afetividade. Então, uma pessoa que gosta da outra, isso é afetividade. Agora, o que é que se passa? A afetividade, então, quando chega nesse ponto de vida, a vida animal, ela ainda está muito presa a órgãos sexuais, a sexualidade, a sexomática. Mas agora, na hora que transcende isso e que anula a influência dessas coisas instintuais na vida da pessoa, há uma transferência disso, há uma, vamos dizer, transposição, alguma coisa que transcende, uma transcendência disso aí. É aí que entra a transafetividade. Agora, veja, quando chega nesse nível, a pessoa já não tem tanto conflito. Por quê? Isso aí é como o doutor Hélio Angotti, que era um professor meu, que fizeram até um hospital em nome dele, um grande cara. Foi professor meu de cirurgia e outras coisas mais. Mas ele, então, era uma pessoa que raciocinou demais na vida. Casou com uma moça que era até promíscua, prostituta no Rio. E ela se transformou numa senhora formidável, cuidando dos filhos dele. Então, ele tinha aquilo, devido talvez ao casamento dele, as coisas que ele viu, os negócios todos. Ele falava assim: a pessoa que a gente precisa de respeitar mais é aquela que superou o processo sexual. Então, por exemplo, se existia uma pessoa mesmo dentro da religião, mas que superou isso, sem entrar em qualquer outro problema alterado, essa pessoa, esse homem, por exemplo, se foi um homem, ele é um gigante. Ele falava isso. Em parte, ele tinha lá a sua razão. Porque o processo da superação do sexo é o problema da consciência pura. Porque a consciência não tem sexo. Então, é justamente isso. Porque enquanto tiver o problema do instintual, o processo instintivo da reação do bicho, ainda vai ter ansiosidade, ansiedade, ansiosismo. Então, há precipitação, há impulsividade, há determinados surtos da pessoa, ela sobe pelas paredes e etc. Tal. Aquele negócio de perder as estribeiras. Agora, na hora que vem o processo que a afetividade foi acalmada, ela então tranquilizou o problema, a sexualidade já não tem tanta força sobre a pessoa. A excitabilidade sexual, ela chega para um nível da pessoa que transcende o sexo diário e transcende também o orgasmo. Então a pessoa tem ali o processo da consciencialidade que não tem sexo. Nesse nível, então, a imperturbabilidade aparece na vida da pessoa. Agora, ó, isso aqui de não tremer é apenas o início do princípio do começo, isso não é nada. Uma pessoa que vai lá no laboratório da imobilidade física virgem está só começando, aquilo é um rudimento para chegar nisso. Agora, por exemplo, nós aqui já precisamos de começar a pensar nisso, homens e mulheres. Como ficar acima disso, por exemplo, dentro da dupla evolutiva. Entende? Então você tem que conviver com a outra pessoa além do sexo. Isso aí é que é a seriedade da história. Agora, é lógico que isso aí tem que ser pessoas hétero. Porque se ele é homossexual, já mostra que a antifisiologia já está tomando conta da pessoa, ela está numa condição aquém dessa que nós estamos falando, bem aquém. Ela ainda tem que superar aquilo tudo. Uma pessoa, por exemplo, transexual, piorou, porque não dá conta da forma, a fisiologia do corpo. Se ele é escravo desse processo, é subhumano e ainda bem patológico. Isso não tem saída.
Contra fato, nós não vamos brigar. Fato é fato. A situação está aí. Agora, a pessoa tem que analisar uma única coisa, o seguinte, isso tem lógica? Se a pessoa falar que não tem lógica, então me prova que não tem lógica. Não tem saída. Entende? É o acontecimento, é a ocorrência, é a vivência. Então, como é que fica? Então, o processo da transafetividade que eu estou falando é só para começar, para você ter uma ideia teórica da situação. Entende? É por aí. A gente pode dizer que esses itens aqui, é com esses itens que a gente começa a atingir o mental soma? Porque a gente... Não é atingir o mental soma, é começar a vivenciar pelo mental soma integral. Porque nós todos vivemos pelo mental soma, mas 1%, 2%, 3%. Aqui não, já vão uns 80%, 90%. Porque quando a gente fala a pessoa já muda. Agora, uma coisa, tudo isso aqui nós não podemos esquecer. Tem que ter uma autodisciplina, uma auto-organização. Se a pessoa é assim 5 minutos, não quer dizer nada. Eu quero ver ela ser 24 horas o ano inteiro, todas as 24 horas. Ela tem que pensar desse jeito, ela tem que reagir desse jeito, ela tem que ter postura desse jeito. As atitudes e o posicionamento dela se encaixa perfeitamente dentro desse holopensene. Porque aqueles atributos mentais somáticos que a gente estuda, é claro que a gente não vive sem eles aqui, né? Porque a gente tem a consciência tem que ter um mental soma. Agora, aí o que eu vejo é o seguinte, é a transafetividade que permite ser o conceptáculo do micro-universo consciencial para a pessoa começar a usar aqueles atributos que nós ainda não temos e que começa, ao que tudo indica, pelo que eu tenho visto, pela semiconsciencialidade. Aí vai pegar o evoluciólogo para chegar no serenão. É como se esses atributos que a gente estuda, né, atributos fossem a premissa para chegar no mental soma de verdade. É isso. Agora, a gente vê que o processo da Reurbex é que está fazendo esse levantamento de condições humanas. Por exemplo, não é só o problema da União Europeia, ou o caminho do Estado mundial. Tem outras coisas sérias. Uma delas, por exemplo, esse negócio da mulher, que é o caso, por exemplo, aí, da gestação humana que está sendo combatida. O problema da maternidade ser coisa de bicho. A antimaternidade, que hoje já tem muita gente a favor disso. Childless. O problema de querer já combater o processo da menstruação. Isso tudo é Reurbex. Tem alguma coisa lá no fundo com isso. Agora, com isso, não ia dizer que eu assino embaixo que toda mulher devia deixar de menstruar. Não, isso está errado. E é preciso ter muito cuidado com isso. Porque senão, em vez disso ajudar, vai piorar todo mundo. Eu penso, com tudo quanto é coisa nova, isso vai piorar tudo no início, para depois melhorar. Não tem jeito. Professor Waldo, aqui à sua esquerda. Esse assunto da transafetividade, então é uma condição onde se tem que superar essas questões. Né? Agora, isso... Quem precisa de entender mais isso é o duplista, ou a duplista. Que ela tem que fazer uma coordenação de vivência junto, observando, objetivando a evolução, acima do sexo. Porque o sexo em tudo isso, casamento, dupla, etc., isso influi demais. Agora, tem que chegar num ponto que isso não é, o sexo não é o fator determinante disso. Então a pessoa começa a entender o que é a transafetividade aí. Agora, gente, a transafetividade, ela já existe nas comunidades avançadas. É o holopensene que tem lá, é esse. Sim, mas eu queria... Porque lá ele já não pensa tanto em sexo, não tem mais. Não há reprodução de consciência. Sexo é um processo de bicho para reproduzir os outros aqui. Agora, é lógico que tem o chamariz, que tem aquilo que foi preciso colocar, porque senão a bicharia também ia fazer outras coisas. Mesmo com o processo todo, ainda tem desvio de todo jeito.
o povo querendo aumentar isso e piora mais. O que é o lesbianismo e a homossexualidade? É melhorar aquela condição que a pessoa não está se sentindo bem com aquilo. Quer dizer, a fisiologia tão inteligente e demarcada, mesmo assim, ainda não satisfaz todo mundo. Vocês observam bem. E eu não estou falando aí daquilo que eles chamam de excessos sexuais. Tem vários nomes para isso, né, que vocês sabem. Ainda tem isso ainda, que é muito mais sério. Pois é, como é que é? Aquela pessoa que adora um pé de mulher. Já pensou? O fetiche, por exemplo, as coisas. Gente, isso existe. Podofilia. Eu, desde Uberaba, lá no meu consultório, já atingi gente, tudo quanto é gente, com problemas horríveis nesse setor. A questão assim, mas o atingimento dessa condição passaria pelo processo, por exemplo, né, da superação, que estaria lá incluído, né, a trajetória, passando pelo sexo diário, o orgasmo, quer dizer, está implícita essa vivência. Nós temos falado agora que eu estou tocando nesse assunto, aos poucos, pouco a pouco, para ver se faça uma massa crítica que comece a entender aquilo que já se entende nas comunex elevadas. Muitos de vocês passaram pelo curso de princípio, se não for todo mundo. Lá vocês tiveram nessas comunex, naqueles campos que tinham holopensene de transafetividade. Então, vocês sentiram alguma coisa, sabem alguma coisa. Por isso que eu estou falando. Eu não me aventurei a falar isso para outras pessoas que eu não desconfiava que era intermissivista. Eu já estou falando com nível de intermissivista. Para ver se me entendem. Mesmo assim, você já viu, Rosa, que esse assunto tem levantado a poeira, não tem? Exatamente. Nesses últimos meses desse ano, que eu estou tocando mais no assunto, Equivaldo, eu tenho... todo dia, se toca no assunto, alguém pergunta. É que eu tenho observado as perguntas e fico pensando assim, não dá para se queimar etapas. Não é? Não. Porque eu penso que daqui a pouco vai se querer chegar na transafetividade sem passar pelo domínio da sexualidade. E aí, né, exatamente. E se entra pelo viés da boca torta. Valdo, aí poderia cair, inclusive, na própria sublimação, né? Sem querer. Quer dizer, queimar etapas pode até entrar na sublimação. Exato. E o celibato. Isso que eu estou entendendo que o Everton falou. Né? Agora, nós não estamos usando a palavra ascese, nem sublimação, nem santificação, nem autossacrifício para isso, porque isso aí não tem. Não precisa de sacrifício para isso. Pelo contrário, isso aí é a redenção. Eu também não estou usando a palavra redenção, que o povo gosta de usar, mas isso é a mega, holo e ultra catástrofe, está entendendo? Do processo emocional. Então, é a hora que a pessoa se liberta, o 13 de maio do psicossoma, começa por aí. Agora, veja, 90% ainda tem necessidade de estudar isso muito para ser. Pois é, mas 90%. 10% já admite, mais ou menos. Pois é, esses 10% que admitam, já admite, então o que seria o ideal, assim, o ideal é essas pessoas começarem a pensar nos outros atributos do paracorpo do discernimento, que é o mental soma. Paracorpo do discernimento. Esse é o caminho, do autodiscernimento. Parece que você precisa de um mecanismo para poder se comunicar. Então, Você nunca pensa naquilo que vai fazer, não. Não, mas de improviso. Tem uma dificuldade de dividir a atenção. Improviso. Mesmo quando ele pega, assim, ó, o microfone está aí. É improviso. Agora já está pegando com as duas mãos. Pega com a outra mão, cuidado, porque senão vai sair. Tem multa se pegar com a outra. Escuta só, esse tema da transafetividade, então, pode ser um dos temas chaves daquilo que a gente quer fazer, do Colégio Invisível, da harmoniologia. Da harmoniologia, né? Possivelmente vai ser um tema-chave da prova desse ano. Isso eu garanto. Já estou abrindo o olho de vocês, quem for fazer a prova. Mas antes da prova, né? Dentro dessa questão da harmoniologia, isso aí o auto-absolutismo também. Pode estar certo que vai cair lá. Agora, o outro seria esse, a autocombinanciologia. Esse também é outro, dos avançados.
Se vocês lerem bem isso aí, esses detalhes aí, pequenininho para começar. Mas não é a gente, com lógica, abordar essa coisa da homeostase maior, né? Essa mega harmoniologia, dentro desse contexto aí dá, né? Cabe bem, né? O caminho é por aí. Vamos estudar. Agora, o povo, pelo menos, a gente vê que está na hora de falar disso, porque senão não se perguntaria tanto. Cris, aqui na página 2, binomiologia, é o último binômio, TENEPS of X, na condição de meio de identificar a autoidentidade extra. Pode comentar? Sim. Esse binômio, ele tem relação também com outro item que está na parafatologia, que é o papel da TENEPS na cosmovisão holobiográfica através do trio íncito. Né? Esses dois itens têm relação. E aí, o que foi pensado? Né? Foi pensado essa condição do tenepsista que, ao longo do tempo e com a experiência, né, caminhar aí nas décadas, até chegar até o FIEX, que nessa trajetória, ou ao atingir a UFIEX, né, ele poder ter acesso, se ele teve uma identidade extra, a ter conhecimento disso através dos próprios assistidos ou do amparador da UFIEX ou da TENEPS. Né? Então, eu penso que, claro, isso não é algo para um tenepsista iniciante, é algo para um tenepsista veterano, né, ao ponto de ser um ofiexista, para ter acesso, então, a essa informação, se for o caso, e se ele teve identidade extra. Foi isso que a gente pensou. Uma questão, a Gildarley aqui de novo. Nós estamos contando sobre o OFIEX, né? Ali no verbete, o senhor já escreveu isso, auto-OFIEX. Não fica meio redundante colocar auto-OFIEX, se a partir da ectoplasma... Não, é para chamar a atenção. Porque senão a pessoa pensa na OFIEX no outro. Existe a hetero-OFIEX. Sua, em relação à minha, a sua é hétero. Agora, a minha, em relação à minha, é auto. Então, isso é de propósito. Agora, por exemplo, a auto-TENEPS, a gente pode até usar a palavra, mas também não é ideal, porque a TENEPS era só da pessoa mesmo. Entendeu? Pois é. Tem o pessoal, TENEPS pessoal, essa não dá. Porque TENEPS é tarefa energética pessoal. Okay. Então, essa não dá. Pessoal não dá de jeito nenhum. Okay. Agora, às vezes, eu preciso fazer redundância para o povo entender. Eu falo 50 vezes até o negócio bater. É o jeito. A tecla, sai até o que está escrito na tecla. É igual lá a nossa. Aqui. Ele tem um trabalho danado de remendar o nosso teclado. O P já foi embora de novo. Deve estar por aí o P. Ele fugiu. Cris. Oi. Você falou anteriormente da sua preparação para a TENEPS. Uhum. E você falou que começou a correr atrás da sua estruturação física, afetiva, profissional. Nesse momento em que a pessoa se posiciona para correr atrás dessa estruturação, focando a TENEPS, pode começar a ocorrer uma força contrária a essa estruturação? Por exemplo, a pessoa começar a ter dificuldade no profissional, ou dificuldade afetiva, ou em relação Mas você está falando da pessoa já começar a TENEPS ou não? Não, a pessoa que se posicionou... se posicionou. E ela começa a correr atrás dessas coisas, focando a TENEPS, para a realização da TENEPS. Eu penso que poder acontecer uma força contrária até pode, mas eu acho que isso daí é secundário. Por quê? Porque a pessoa está com uma determinação positiva e ela tem um amparo. Então, ao invés de pensar no assédio, pensa no amparo, entende? Porque o amparador ele já está antes com você. Ele não vai estar lá no primeiro dia que você vai começar a TENEPS. Na verdade, ele está, sei lá quanto tempo, se não está a vida inteira lá com você, já te calçando para que você consiga chegar nesse ponto da TENEPS, né? Então, acho que a gente tem que sintonizar mais com o amparo e investir, claro, no estado vibracional, na sinalética, procurar estar atenta a essa percepção da aproximação do amparador, né? Então, dá mais ouvidos, digamos assim, né, ao aspecto mais positivo. Cris, aqui em cima, no ar. Aqui, ao lado. Oi. Eu fiz alguns cursos aqui, percebo que não está na cronologia.
da TENEPS? Tem muitos cursos que não estão aqui. Na verdade, a ideia não foi colocar todos os cursos, né? Foi colocar os principais eventos e aqueles que eu encontrei registro também. Eu pesquisei muito no jornal, né, do CIAEC, panfletos, cartazes, folders, assim. O que eu tive acesso... Eu mesma fiz um curso da TENEPS no Rio de Janeiro, lá no Maitá, no Largo dos Leões, e no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e eu não lembro a data desse curso, mas eu me lembro bem vívido desse curso de TENEPS, mas ele não está aqui na cronologia. Então, existiram muitos cursos, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente nem conta aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa. O professor Valdo deu muitos cursos da TENEPS, né? Então... Entendi. O que eu queria citar que teve em Recife, teve em 2010, em 2011, o TENEPS e o TENEPSograma com o professor Mário. E teve uma repercussão muito positiva. O TENEPS vai ter um domingo agora, inclusive, com o professor Mário, na CIP. E teve um em Jundiaí também que chamou minha atenção. Foi com o Hernande e com a Marina. Os dois juntos, fazendo um trabalho lá, e foram 140 pessoas em Jundiaí, São Paulo. Aqui tem na cronologia a questão dos cursos de TENEPS no IPC, no IIP, na verdade, né? Que tem aqui, em 1988, a fundação do Instituto Internacional de Projeciologia e já a realização de diversas turmas do curso da TENEPS no Brasil e no exterior. Porque ficaria inviável colocar todas as turmas, porque é muito, né? Eu acho que é importante colocar talvez a primeira de algumas coisas, como foi colocado, né? Cristiane, desculpa. Ok, aqui tem mais uma observação sobre o professor Valdo, aqui na premissa. Taxologia, terceira linha. Ele tem aqui a última palavra. Autocosmoviologia, que tem aqui escrito. Eu queria saber se é isso mesmo ou é autocosmovisiologia. Terceira linha, taxologia. Não, ainda está faltando cosmofisiologia, mas nós já olhamos isso tudo lá. Só tudo agora consertado. Está certo. Retomando a pergunta anterior, na verdade eu vou reformular, e usando até a resposta que você deu para a Bárbara, sobre a questão de focar no amparo quando se decidiu fazer a TENEPS. Que eu estou no processo de autopesquisa, então a gente tem que formular e descartar hipóteses. O que a minha intenção com a pergunta é saber, sim, optei, né, decidi pela TENEPS, mas a vida intrafísica ainda não tem aqueles itens que precisaria ter para iniciar. Pode mesmo assim acontecer de eu sentir sinaléticas ou coisas relacionadas, de que eu estou me preparando, estou ficando preparada para iniciar a TENEPS? Eu penso assim, se você já pensa na TENEPS, estuda, é a tua meta, o amparador já está trabalhando com você. E essas percepções sinaléticas já têm relação com esse contato que o amparador quer estreitar os laços contigo. Então, ele já está próximo, ele já está atuando, né? Você já deve perceber a ativação de chakras, né? A parte do ouvido, né? As sensações, os sons que acontecem. Então, tudo isso vai registrando, porque isso vai culminar no teu processo da TENEPS, entende? Mas não necessariamente quer dizer que você já tem que começar a TENEPS porque você está percebendo isso. Não, na verdade é um crescendo. A gente vai devagar e sempre, né? E o amparador vai tentando ajudar até você chegar nesse ponto de começar a TENEPS. Aí disse, então, de um amadurecimento que já pode estar acontecendo. Isso, porque assim, quando a gente acha que tem as primeiras percepções, nossa, a gente já acha que é o máximo, né? Mas ainda existe muito mais coisa por trás, né? Então, na minha própria TENEPS, eu fui percebendo isso. Eu percebia muitos chakras encefálicos, até o ponto que eu percebi nitidamente a chegada do amparador pela pulsação dos palmochakras. Então, o meu grande sinalizador é na hora que eu começo a sentir isso. Eu não estou nem pensando em energia ali naquela hora, naquele segundo. O palmochakra ativava, opa, trabalho em andamento. Então, vamos esterilizar as energias. Então, hoje eu tenho uma sinalética já mais específica dentro do processo da TENEPS com o palmochakra, que é o foco da TENEPS, a esterilização pelos palmochakras. Mas logo quando eu comecei a TENEPS, eu não tinha essa clareza. Eu não funcionava pelos palmochakras. Eu percebia muito mais os chakras encefálicos, que eu acho que tinha a ver com o meu processo de depuração das emoções, aquilo que eu comentei no início.
estava trabalhando mais minha racionalidade, né? Essa benignopensenidade. É um processo de depuração, foi assim que eu percebi. Como se eu fosse depurando até chegar ao ponto de estar no ponto para trabalhar com o amparador realmente no nível que precisa. Entende? Tá, obrigada. O senhor poderia explicar a respeito de quando solicitamos TENEPS para alguém? Onde se fornece dados como nome, endereço, data de nascimento? O rapport é feito pelo tenepsista e a sua equipe? Sim. A data de nascimento é necessária para a identificação da consciência, para a facilitação da assistência? Não. Às vezes isso é bom para o tenepsista. Por quê? Ele vai, então, considerar como é que a pessoa vai fazer uma evocação mais adequada, vai fazer uma, vamos dizer, interação, rapport maior com a pessoa. Às vezes é importante. Qual o significado de se ter uma projeção consciente com a certeza que dessomou, fazendo reflexões como se estivesse recém-dessomado e encontrando pessoas me recebendo no extrafísico e depois de muitas ações prolongadas retornar para o corpo percebendo que o dessoma não havia chegado, com enorme sensação de alívio? Por que esse tipo de vivência ocorre? Não, isso aí ocorreu, é o seu boboca. Está tendo a primeira retrocognição, a primeira vez. Isso aí é de outra vida, está na cara. É outra intervenção. Eu já vi esse caso. Vários, assim, de pessoas diferentes. Outra coisa, quase sempre acontece com homens. Eu acho que é por causa do processo de liderança. Entende? Esse aí é homem. Depois de 2 anos de TENEPS, estou provando na prática que o professor diz que a TENEPS é o melhor santo casamenteiro, pois sempre fui muito tímido e com dificuldade de namorar, e me enquadrando no verbete trintão sem duplista. Hoje me encontro namorando e sentindo todo o entorno mais ajustado. Virou macro, cara. Decidi fazer a TENEPS e insistir nela. Tem me provado que foi a melhor decisão que eu tomei. Nos primeiros 6 meses da TENEPS não foi muito fácil. Tive 2 quedas de imunologia que me criaram alguns transtornos, com uma crise de aftas que durou 2 semanas e um pequeno acidente de carro que não gerou nenhum dano maior. Ele é do Rio de Janeiro. Olha, parabéns para você está no caminho. Virou gente. É por aí. Agora, ó, o que é engraçado é que quem agradece mais, geralmente, não são os homens, são mulheres. Entende? Agora, veja, eu já vi isso com homem, mas homem é em menor número. Agora, gente, hoje eu queria que a gente batesse aí os parabéns para uma pessoa que trabalha muito conosco, muito ativa, e que está completando os 17 anos de vida, que é a Vivian, que é aniversário dela. Agora, eu não estou entendendo por que é que ele está sentado na outra cadeira. Tem o quê? Ah, está quebrada. Não, eu não vi, que está esquisito isso aí. Né? Agora, essa outra também está quebrada? Não, e por que você não veio para cá? Ah, também. Ah, sim. Ah, é? Está tudo assim, está tudo assim. Se a gente colocar um boneco aí dessas duas, então, o negócio está mal contado. Um bom boneco nessa história. Tipo inglesa lá que anda, a motorista anda com o boneco junto, para mostrar que ela está acompanhada, para não ser assaltada. Então ali é o caso de colocar o boneco na carteira lá. A gente vê. Sim. Eu estava repensando aqui o paradoxo do lançamento do livro Dupla Evolutiva, onde enfatiza tanto as posturas sexuais, a sexomática e a transafetividade. Certo. Está sem som. Eu vou repetir. O paradoxo, o livro dupla, da dupla, né? Pois é, não, mas ali a dupla é para a pessoa começar a entender, a deixar de ser bicho subhumano
Então tem lá, a coisa mais séria são aquelas 60 itens no fim do livro. Aquilo é para a pessoa entender. Quando for feita a dupla evolutiva, deu certo, vai chegar o dia, então, que a pessoa vai ver o que é transafetividade. Agora, ó, a coisa mais séria ainda tem isso aqui. Aqui, ó, no enunciado da mental somatologia, tem 4 itens que eu coloquei aqui na ordem alfabética. Mas a verdade é que a gente pode pôr a ordem funcional da seguinte maneira, vamos entender. Primeiro, você decide estudar o mental soma. Então, aí você vai chegar e vai ver que ele é o paracorpo do discernimento. Então, é fazer distinção daquilo que presta daquilo que não interessa mais. Então, primeiro seria autodiscernimento. Nesse autodiscernimento, você chegou, então, a ver que o processo discernindo, que a coisa mais séria, você tem que levar para as cabeceiras, para o ápice, para o pináculo, para o top, tudo que seja bom. Isso é a autoculminanciologia. Agora, na hora que leva para a autoculminanciologia, a pessoa vai olhar e fala assim, meu problema é psicossoma, é aquilo que eu vim falando aqui de vocês. Qual é o maior problema da maior parte da turma da CCCI? Emoção. Então, a pessoa fala, então eu tenho que agora estudar o processo de emoção absoluta, e liquidar com isso, para valer, não pode mais. Aí então a pessoa cai em cheio na última situação, que é a transafetividade. Vocês estão entendendo? Aí a pessoa vai entender. Se nós formos seguir uma cronologia de holomaturidade, aí teria que inverter aqui as posições. E é por isso que eu coloco ordem em tudo, porque toda a ordem alfabética a pessoa pode pôr funcional, pode pôr uma coisa mais racional, pode pôr o caminho lógico da situação. Entende? Mas a gente já põe na ordem alfabética para não criar muito problema, porque mesmo assim, quando a gente põe, ainda cria problema. Soval. Professor, eu não estou entendendo. Porque a pessoa, na afetividade, ela vai ver. Agora, primeiro que eu acho é o autodiscernimento. Aí a pessoa vai ver, no autodiscernimento, ela tem que arranjar alguma coisa de culminância. Nessa culminância, ela tem que ser absoluta. Aí, então, aí você pode escolher. Isso eu pensei, eu acho que o Pode absolutismo é o 3. Agora, aí ela chega e fala assim, o meu processo emocional. Ela então entra no absolutismo. Eu não sei se a pergunta da Adriana é a mesma que eu não, vocês podem inverter uma ou outra. É que eu achava que tudo vai funcionar. Depende da abordagem que você está dando. Qual a qualidade da sua abordagem a cada um desses itens? Não sei se... Pode ser. Desculpa estar falando junto, mas assim, ó, eu não sei se eu estava pensando que o autoabsolutismo é a organização máxima. Eu acho que ele seria o último, depois que tivesse organizado até a questão emocional da... Mas aí é o autoabsolutismo no segundo tempo. O primeiro tempo, I'm sorry, mas não é isso. O primeiro tempo vem antes para poder organizar. Eu estou certo. Você pode inverter as coisas todas, mas agora a transafetividade é o 4. Agora o 5º, você pode pôr isso. Aí você vai para os 5. Aqui, ela vai para os 5, o problema é dela. Isso aí é outro processo. Agora, não pode julgar tudo isso na 6ª. Quer dizer, no 6º. Professor, a pessoa tem que levar isso a sério. Ainda sobre essa pergunta do livro Dupla Evolutiva, mesmo aquela pessoa que, ao ter conhecimento daquele livro, não valorizava tanto a sexualidade nesse ponto, mas passou através como técnica, digamos assim, até para não cair na questão que a Solange colocou da sublimação, né? Então, há uma necessidade de se esgotar. A sublimação ainda é uma coisa errada e antiquada e superada, porque sublimação implica em idolatria, implica em devoção. Isso é errado. Ainda não é o ideal. Nós temos que devotar para a humanidade. Isso é outra coisa, essa devoção. Mas ninguém fala uma coisa dessa. Então, não podemos ter idolatria, não podemos criar nada sagrado, não podemos sacralizar nada. É isso que a transafetividade coloca na cabeça da pessoa. É isso que a gente tem nas comunex extrafísicas. Entende? Comunex já é extrafísica, mas estou falando aquela que é
de alto nível extrafísico, a pessoa já tem noção, autoconsciente, a holomaturidade, o holopensene segura aquilo o tempo todo. Está lá. Você entende? Está funcional. Está aquele holopensene. Sempre dentro disso. Agora, o nível desse é a coisa mais séria. Agora, gente, se vocês puderem, mas se vocês me ajudam nisso que eu estou tentando transmitir para vocês. O que eu quero, se alguém aí lembra como é que eram as comunex extrafísicas, as grandonas de alto nível de lucidez, me ajuda. Fale para mim para eu falar para vocês. Isso é que eu quero passar agora, é isso. Eu lembro dessas coisas e até evito, porque isso pegava as minhas reminiscências e meus processos. Então, por exemplo, eu vi isso quando nós estávamos lá em Barcelona. Eu evitei o negócio, não falei muito, fiquei na superfície para não estar em problema, porque estava afetando até a mim. Agora, tudo por quê? Porque o ambiente emocional estava grande demais em Barcelona, fisicamente falando. Aquilo, eu estava tendo dificuldade de superar o holopensene. Você está entendendo como é que é? Agora, aqui não. Outra coisa, eu estou só falando depois que nós fizemos esse prédio aqui, que já tem alguns anos, né? Eu entro aqui, eu sinto o negócio. De vez em quando eu venho aqui fora de hora, de noite, de madrugada, de manhãzinha. Eu venho. No início eu vinha mais. Mas, por exemplo, essas últimas semanas eu vim aqui 2 vezes fora de hora. Agora ninguém às vezes nem me vê, nem guarda, às vezes não viu nada e tal. Entende? A minha chave aqui, você sabe que eu tenho lanterna. Então eu vejo tudo no escuro, mesmo que eu não tenho. Aquela lanterninha de pequenininhas aqui, ó. Valdo, eu sei que você já explicou. Essa da mentalsomatologia, a número 1, eu sei que você já explicou. Mas eu não entendo bem essa questão da paramatematiologia. Para o quê? Porque ali, a absolutismologia. É a hora que tudo fica matemático, fica tudo quadrado. Não tem mais erro, não há mais dúvida, impasse. Não há mais meio termo, o meio certo. Não existe mais isso. Que uma vez se falou aqui, que Vocês estão entendendo bem? Conversa de criança. Uma vez. Você sabe que o Milor Fernandes uma vez fez uma peça. Mas uma vez se falou que a matemática ela é quantitativa e a paramatemática qualitativa. Aí eu não entendo. Ela é a qualidade. Isso. Se você não colocar qualidade, você quer maior qualificação que seja necessária para a transafetividade? Então é totalmente matemática. Porque depois você falou, quando você explicou, você falou do quadradinho, do certinho e tal. Né? Agora, o que eu quero é o seguinte, os amigos da Rosa, o Euler, sabe, o Fermat, esses caras todos, eu quero ver a transafetividade deles. Como é que está a sua matemática na transafetividade? Vocês apareceram por aí, pergunta para eles. Valdo, também... afirmar. Entende? Também... Confirmar. Entende? Agora, tem também o Fibonacci. Como é que é? Pois é. Eu quero ver como é que está a sua paramatemática. Como é que está? Tem aquele cara que inventou o pi. Entende? Foi, mas tinha mais gente junto com ele. Aqui. Karma. Aí tem que entrar o grupo Karma. Parece que está faltando um verbete para matematologia. Vamos ver se alguém já tem. Ele está reclamando de mim de falta de verbete. Eu estou perdido. O povo tudo está fazendo a revisão, está falando isso. Só pode escrever um verbete desse. Ou não, é bom escrever um verbete sobre isso. Está certo. Eu tenho lá uns 200 verbetes para redigir. Vamos ver como é que fica. Mas... Professor, na página 8 do dicionário de argumentos, o número 2, megaconcepciologia. Na página 8, megaconcepciologia. O ato de ampliar sobre todas as coisas as megaconcepções,
ou neovertons evolutivas aplicadas interassistencialmente. Isso é a auto-mega-lucidologia, que é também a auto-taque-ritmologia, tornando as singularidades conhecidas conceitos comuns. Eu falei nisso aqui, acho que foi ontem. Então, veja, a hora que começa a entrar na paramatemáticologia, as singularidades deixam de ser singularidade. Por quê? Aquilo já entrou no fluxo do cosmos e é uma coisa comum. Já está entrosado no cosmos. Então, aquilo que para a gente era raro se tornou banal. Mais ou menos a ideia é mais ou menos essa. Por aí a gente começa a entender tudo. Eu queria dizer também, assim, para complementar essa condição da TENEPS, no caso pessoal, o que me ajudou muito também para começar a TENEPS foi a leitura e releitura do manual da TENEPS, algumas vezes, especialmente alguns capítulos, e a participação no fórum da TENEPS, que vocês veem na cronologia desde 2005. Inclusive, em 2005, eu participei na monitoria do Fórum da TENEPS. Essas pontuações que estão aqui, fui eu que colhi junto com a professora Laura Sanches, a gente que fez essas pontuações. Então, eu comecei a trabalhar nos bastidores do Fórum da TENEPS para ver como é que funcionava, o que estava sendo estudado, e já começar a fazer um trabalho de assistência mais direto, né? E esse ano, agora, a gente vai ter o congresso, o primeiro congresso internacional de tenepsologia e 5º encontro de tenepsistas da CCCI, que vai ser de 17 a 20 de dezembro deste ano. Então, queria reforçar também o convite, né, para todas as pessoas participarem. Quem quiser trabalhar no congresso agora, né, pode procurar a Meracilde, pode procurar o Antônio Pitaguari, professor Weber Takaki, professor Pedro Fernandes e Cristina Aracaki. Eles 5 estão à frente da organização desse congresso e podem aí ganhar reforço, né, e, enfim, colaborar para fazer esse congresso acontecer da melhor forma. Cris, só para lembrar, nós vamos ter 10 dias de imersão na TENEPS, inclusive porque vai ter 2 acoplamentários, vai ter o curso do Mário, Tenepsograma, também nesse período. Então, aí tem o curso do professor Valdo, né? Isso, o curso do professor Valdo no dia 17, que ele vai estar trazendo 2 verbetes assim inéditos, né? Então, eu acho que assim é um momento, se a pessoa quiser estar aqui conosco, né? São 10 dias de imersão. Ok. Obrigada, Meracilde. Mas olha, eu espero então agora os seus próximos 100 verbetes. Tá bom, okay? Obrigada. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 69 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Os recados de hoje são do Albert sobre a jornada de conscienciometrologia, a Luziana sobre a imersão mental somática, a Mara sobre o curso TENEPS e a Adriana sobre o Conselho dos 500. Pessoal, boa tarde. A Consciência convida então para a primeira jornada internacional de consciência e metrologia e nós estamos fazendo algumas atividades pré-evento. Uma delas é amanhã, sábado, né, 23 de junho, às 15h30, nós vamos participar em parceria com a Apex daquela webconferência que eles fazem todo sábado. Então amanhã às 15h30 será com a participação do professor João Paulo Costa, que é coordenador do curso Consincobaia da Consciência. Ele vai fazer algumas correlações ali entre a questão do feedback interassistencial que ocorre no Consincobaia em relação com a ProEx, a AutoProEx. Esse é um aperitivo intelectual da jornada. E além disso, a jornada que ocorre de 6 a 8 de julho, nós vamos fazer também um extra, um Consincobaia antes e um depois da jornada, ou seja, um dia 5 e um dia 9 de julho. Sendo que esse último, dia 9 de julho, será bilíngue, português e inglês, para os interessados. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. O Intercamp convida para um curso inédito de campo, o Imersão Mental Somática Interassistencial, que irá ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de julho,
em Natal, no Hotel Parque da Costeira, com os professores EPICONs Cristina Aracaque e Rui Bueno. Esse curso conta com campos bioenergéticos que vão facilitar o desenvolvimento e aprofundamento dos atributos mentais somáticos. Então, para maiores informações, favor entrar em contato pelo número 84-3211-3126 e pelo celular 84-8722-9002. Contamos com você. Obrigada. Boa tarde a todos. A CIP comunica a todos que, pela coincidência de datas do curso TENEPS com o Conselho dos 500, no próximo dia 24/6, domingo, fica cancelado o curso TENEPS. Futuramente será divulgada a nova data, possibilitando com o cancelamento que todos participem do Conselho dos 500. Muito obrigada. Olá, boa tarde novamente. É para reforçar a transferência da palestra da Tares Parajurídica, que ia acontecer domingo agora, dia 24, às 3 horas. Ela foi transferida para o dia 8 de setembro, porque o Colégio Invisível da Paradireitologia entendeu ser importante a participação na Assembleia do Conselho dos 500. Então, estamos convidando a todos para participar, que vai ser um momento de retomada do Conselho dos 500. Nós vamos sugerir propostas juntamente com a Unicim, então a gente quer pensar juntos para ver como é que nós podemos fazer para reativar a força do Conselho dos 500, junto com dos demais organismos que existem na CCCI, como a Associação de Bairros, a própria Unicim e as ICs, tá bom? Então, estamos convidando a todos. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete Gauchismo. A especialidade é para Sociologia, de autoria da professora Eliana Manfroy. Obrigado pela sua presença e até amanhã.